E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar da Cosan, as empresas do grupo de modo geral. A coisa não tá fácil. Antes de irmos aí para os fatos, me falem nos comentários se você tem a Cosan na sua carteira, se você investe na empresa ou se você investe em algumas aí das investidas, talvez a Raizen, muita gente gosta. Me contem nos comentários e deixa um like no vídeo também e se inscreva no canal. Mas além da Cosan, a Raizen, que é do grupo, nós temos também a Rumo Logística, temos também, por que não, a Vale, onde a empresa tem aí uma participação, né? A Cosan não controla a Vale, mas tem uma participação e hoje faz parte até do contexto aí da tese e do mau humor do mercado, no sentido de pessimismo para as ações por causa do investimento da empresa na Vale. Enfim, já já a gente comenta um pouco mais, além aí de outras empresas não listadas na Bolsa do Brasil, como por exemplo a Moove e a Compass, que também estão aí no portfólio da Cosan. Mas é o seguinte, você que é sócio da Cosan ou da Raizen ou de qualquer empresa do grupo, você já deve estar ciente que 2025 pode ser um ano difícil e essas empresas podem sofrer, tá? Então, primeiramente, tenha calma, comece a acompanhar, porque dependendo da sua exposição, pode até dar chance para você comprar mais, ou simplesmente ficar de fora, tá? E focar em coisas mais óbvias na bolsa dentro desse cenário incerto. Apesar dos desafios, nem tudo está perdido, tá? A gente vai conversando ao longo do vídeo, levantando os pontos relevantes. Mas sobre a Cosan, essa queda é oportunidade para comprar ou ficar de fora, né? É uma das perguntas aí que eu tenho recebido bastante devido a essa forte queda das ações. Tanto Cosan, tanto a Raizen, que muita gente investiu acreditando no potencial e estão despencando em bolsa aí nos últimos meses, né? O que muita gente tem me perguntado é em relação aos múltiplos aí da Cosan, múltiplos descontados entre aspas aí na avaliação de alguns investidores e perguntando se faz sentido. Então olha só, hoje a empresa negocia com um PL aí de 7 vezes aproximadamente, é um PL baixo, né? Seria um desconto aí se a gente olhar isoladamente. Nós temos também um preço sobre valor patrimonial em cerca de 0,8 vezes, o que também olhando de forma isolada seria um desconto, ou seja, hoje, né, a cotação está abaixo do valor patrimonial da empresa, o que poderia indicar a oportunidade que é vista por alguns em meio aos riscos que estão aumentando. Porém, nós temos que ir mais à frente, tem um grande ponto de atenção, nós vamos entender. Se a gente olhar para EV/EBITDA, é um indicador baixo porque a empresa gera resultado operacional e aí a gente chega no ponto de atenção, que é o endividamento da empresa que está aumentando. Lembre-se que EBITDA não considera dívida, então o indicador ele pode te enganar, valor patrimonial por si só também não necessariamente considera, então ele também pode te induzir ali a um falso desconto. E aí quando a gente olha, por exemplo, aqui para a dívida sobre o patrimônio, a gente observa que está muito acima de 100%, ou seja, a cada R$1 de patrimônio a empresa está alavancada, né, com R$2,69. Então aqui começa a problemática aí para a tese de investimento da Cosan, o que sinaliza que 2025 pode ser difícil, né? No curto prazo, até no médio prazo, a coisa pode balançar bastante ali para os negócios da empresa, mesmo sendo uma boa empresa, tá? Por que eu estou dizendo que pode sofrer em 2025 até no médio prazo? Porque é uma empresa que precisa de capital intensivo para se financiar. Então olha só, as projeções para a Selic só aumentam depois da sinalização do Banco Central em duas possíveis altas consecutivas. Aí já se fala em Selic acima dos 15% para o ano que vem. Então são dois pontos negativos, não só para a Cosan, mas para as empresas do grupo e até mesmo para a maioria das empresas da Bolsa de modo geral, tá? Um deles é do ponto de vista da dívida em si, né, que aumenta, como a gente já sabe, à medida que o juros sobe, é mais juros aí que a empresa vai pagar, consequentemente é menos lucro ou até prejuízo, como está acontecendo com a Cosan e a gente vai ver já já, tá? E o segundo ponto é do lado da inflação. A Selic está subindo para poder conter a inflação. Essa é a tentativa, o remédio ali para tentar conter a inflação que afeta o poder de compra, né? Enquanto isso não acontece e a inflação vai subindo, a gente tem que lembrar que as empresas que dependem não só de dívida para se manter crescentes ou se manter vivas no mercado, elas dependem também de consumo estável da população ou um consumo aumentando. E com inflação sem controle, não tem consumo, né? Pelo menos não de forma sustentável para as empresas poderem seguir o seu crescimento. Enfim, isso aí é fator econômico que afeta o negócio das empresas, mas no negócio aqui da Cosan em específico, qual que é o impacto que está acontecendo hoje? Veja que a alavancagem da empresa fechou em 2,9 vezes, o que é considerado alto para o modelo de negócio.
olhando pelo endividamento, a gente já precisaria aí de 3 EBITDAs praticamente para poder cobrir essa dívida líquida, o que para um setor cíclico é muito aos olhos aí do mercado, dado a baixa previsibilidade do negócio. Lembrando que o EBITDA ainda não considera o lucro no bolso. A gente sabe que é depois do EBITDA que vem a dívida corroendo o resultado. E depois, se sobrar, aí que vai vir o lucro para a empresa, né? Essa que é a questão, esse que é o ponto da tese. Algumas análises que estão na internet trazem a informação de que a empresa pagou só nos 9 primeiros meses aí cerca de 2,5 bilhões com juros de dívida. E aí, quando a gente vai no balanço aqui da empresa procurar pelos lucros, a gente vê que nos 9 primeiros meses não tem lucro, né? Tem prejuízo. Não só nos 9 primeiros meses de 2024, mas também na comparação com o ano passado. Ou seja, se eu tenho uma empresa que gera uma receita crescente, como é o caso da Cosan, eu tenho uma empresa que gera um EBITDA crescente, que também é o caso, mas a empresa já vai acumulando alguns períodos ali de prejuízos, é a dívida pesando no resultado, tá? E aí é importante entender aqui o seguinte, dentro de uma análise fundamentalista, quando você vê uma empresa que cresce a receita e que cresce também o EBITDA, como é o caso aqui da Cosan, no geral isso é até positivo, porque sinaliza que a empresa tem mercado, sinaliza que a empresa ela consegue ganhar mais mercado e até mesmo consegue repassar custos. A pergunta para a Cosan é, a que custo, né, ela vem conseguindo entregar esse crescimento de receita e EBITDA? Essa é a questão, tá? É mais uma empresa que vinha então crescendo com dívidas. Não que seja ruim, mas o cenário econômico agora é completamente desfavorável para esse tipo de crescimento ou para esse tipo de modelo de negócio que demanda por capital intensivo. Por isso que eu disse que a empresa pode sofrer em 2025 e até no médio prazo, à medida que os juros forem subindo. O resultado, né, o lucro que ela entrega hoje, não paga os juros da dívida, como a gente viu. E aí uma outra pergunta que eu tenho recebido muito é se Cosan é uma boa empresa, aqui mais voltado pelo lado do modelo de negócio, né? Então, olhando para o modelo de negócio, a resposta é sim, é uma boa empresa, tá? A economia depende dos setores que a empresa atua. Se você pensar economicamente falando aqui, a economia não gira, né, sem combustíveis, a economia não gira sem o plantio, sem produção e transporte de commodities, não gira sem energia, e são alguns aí dos setores que a empresa está posicionada, alguns setores que ela está exposta, sem falar a participação na Vale, que é minério de ferro, que foi um dos investimentos recentes aí da Cosan. A Raízen e a Rumo são aqui exemplos de empresas do grupo que são listadas em bolsa. A Vale, como eu falei, é apenas uma participação aí de pouco mais de 4% que a Cosan detém hoje. Portanto, o negócio da empresa ele é bom, porém os investimentos que a empresa fez estão custando cada vez mais caros à medida que os juros vão aumentando. E uma das principais empresas responsáveis por esse aumento de alavancagem é a Raízen, que compõe a maior parte do resultado aí da Cosan, e também a Vale, onde a empresa investiu aí na aquisição e acabou se alavancando para isso, né, para comprar ali ações da Vale, né, com interesses, né, para tentar emplacar ali alguém do grupo Cosan à frente da Vale. Sim, não vou entrar no mérito aqui, mas no fim das contas não deu certo. E a empresa acabou aí ficando com o pepino na mão, a alavancagem subindo e o ativo investido, no caso a Vale, se desvalorizando. Então essa participação na Vale, por mais que tenha sido uma participação em um negócio estratégico, sim, acabou sendo não só uma frustração para a Cosan, como também um investimento feito ali numa hora inadequada aos olhos do mercado, o que ajudou a potencializar essa queda, ao mesmo tempo em que os investimentos no negócio principal aí das empresas do grupo, né, que são mais focadas no agronegócio e também o setor de biocombustíveis, já vinham demandando investimentos bilionários por parte da empresa. Dado esse contexto, o mercado acabou questionando a Cosan ainda mais por essa decisão desse investimento em Vale, que não foi tão assertivo até então. E dito isso, fica também outras perguntas no ar, né? Seria o fim para a Cosan? O que a empresa pode fazer para dar a volta por cima? Então, acho que não é o fim para a empresa, né? Está muito longe disso, porque ela ainda tem opções para poder voltar para o jogo. A questão é quando que ela vai fazer isso e quando que realmente isso vai trazer de fato respiro para o balanço. Mas uma dessas possibilidades é o que já comentamos aqui, né? Que ela já fez, inclusive. Ela reorganizou o perfil de endividamento, jogando os desembolsos para frente. As empresas geralmente fazem isso, né? Para ganhar um respiro, um fôlego no curto prazo.
Porém, isso aqui é apagar fogo. Tá? E a brasa continua acesa e ainda continua queimando, porque quanto mais se joga para frente uma dívida, mais caro essa dívida vai ficando, principalmente à medida que os juros vão subindo. Foi uma decisão que eles julgaram viável, reduz, entre aspas, né, os desembolsos no curto prazo para poder manter as operações, manter os investimentos importantes. E agora, segue na mesa outras opções de desinvestimento no radar, né, como a venda da participação na Vale é uma delas, né, que foi um negócio controverso aí aos olhos do mercado. As informações dão conta de que se a empresa vendesse a participação na Vale, ela conseguiria ali reduzir cerca de 15% do seu endividamento, o que não seria nada mal, tendo em vista que a empresa já está dando prejuízo aí por causa dessa alavancagem. Outras possibilidades também podem surgir, né, como por exemplo a venda de ativos da Raízen, né, que na verdade já vem acontecendo. A Raízen é a principal empresa do grupo e também tem alavancagem elevada, e como os investimentos e o foco da empresa tem sido no etanol de segunda geração, a empresa poderia se desfazer de outros negócios fora dessa linha de investimento. Já foram anunciados aí alguns desinvestimentos, mas pode vir mais coisa à frente aí, né? E ainda dentre as opções de desalavancagem da Cosan, tem outras opções menos prováveis, como mais um IPO, que se acontecesse seria nos Estados Unidos, né? Porém agora da Compass, além ainda de, quem sabe, né, em último caso, talvez até um follow-on, seja da Raízen ou seja de outra empresa listada. Porém, já são questões aí que dependem de condições favoráveis de mercado, e hoje não é o caso. O mais provável aí é que a Raízen continue mirando outros desinvestimentos, tá? E em algum momento é possível que a Cosan possa anunciar ao mercado aí mais uma venda de participação da sua posição em Vale. É isso que o mercado está esperando aparentemente. Então, para quem está preocupado com a Cosan, realmente, né, ela pode passar um perrengue forte aí em 2025, 2026, mas de um lado positivo, né, ela tem mecanismos aí para poder voltar para o jogo, como a gente viu, ou se manter no jogo, como a gente viu. Porém, do outro, né, enquanto não houver uma sinalização da empresa clara ao mercado do que ela vai fazer de fato para reduzir o endividamento, as ações podem continuar caindo à medida que os juros continuarem subindo. O mercado até espera melhores resultados aí para o próximo trimestre da empresa, pela sazonalidade do setor, mas passado o fechamento do exercício, a Cosan vai ter que se mover, vai ter que dar uma posição para o mercado no sentido do que ela vai fazer em relação a mais desinvestimentos, porque o balanço já vem mostrando que a dívida não vai dar trégua para a empresa entregar resultado positivo. E aí, voltando aqui na pergunta inicial, se é oportunidade. A gente viu o valuation, é descontado? É, mas a dívida é o grande risco em contraparte, tá? Quando a dívida não deixa a empresa dar lucro, ou quando a dívida sobre o patrimônio ultrapassa 100%, como é o caso aqui que a gente viu, é sinal vermelho ligado, risco aumentando. Tá? Lembrando que essa regra se aplica a empresas de setores cíclicos, como a Cosan. Setores perenes existem aí exceções, aí aguentam a alavancagem, mas não é o caso aqui para a Cosan. A alavancagem realmente superou aí os limites aceitáveis em termos de patrimônio. Apesar do risco então aumentando muito, os analistas, né, seguem com recomendação de compra aí para a empresa em maioria. Muito talvez pelo fato de onde a empresa tem ainda ferramentas, ela tem mecanismos ali para poder acessar a fim de reduzir a dívida e controlar o balanço. Então, por mais que o mercado desconfie, aparentemente os analistas ainda seguem confiando ali na expertise da empresa. E já quem investiu para dividendos lá em 2020, 2021, né, se falavam muito que Cosan seria uma tese de dividendos, frustrado até então, né? Não é ação para dividendos. Portanto, se é oportunidade ou não, depende da sua estratégia. Se é dividendos, Cosan não é para você. Ponto. Se é crescimento, depende da sua exposição no ativo em relação à sua carteira. Não só nas ações da Cosan, mas em commodities de modo geral dentro do seu portfólio de investimento. Se é só Cosan que você tem de commodities na carteira, é seguir no ativo. Acho que a tese ainda não mudou, apesar do risco ter aumentado. Acho que é ir comprando aos poucos, se você tem espaço para a empresa, fraciona o caixa, fraciona seus aportes sem pesar a mão e simplesmente segue a estratégia, tá? Porque você não vai acertar o fundo. Não adianta achar que chegou no fundo, porque se as projeções pessimistas de mercado se confirmarem, elas podem continuar pessimistas à frente e as ações vão continuar caindo. Mas me fala aí nos comentários, você tem ações da Cosan? Você tem alguma das empresas do grupo? Ou você fica de fora?
Por hoje, então, foi isso. Mais um vídeo comentado aí sobre a Cosan, trazendo um pouco do que está acontecendo com a empresa e um pouco do que ela está tentando fazer ou do que ela pode ainda fazer para reverter a situação, para dar a volta por cima. As possibilidades estão na mesa, nós seguimos aqui de olho. Se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.